Nesse vídeo você vai saber tudo sobre o filme Rogue One, uma história de Star Wars. Se prepare porque é logo depois da vinheta. Salve, salve geeks! Eu sou o José Guerreiro, fundador das Indústrias Geek, um canal que surgiu para unir toda a cultura geek nerd em um só lugar. Esse vídeo se trata de um Drops Geek About, no qual eu escolho um tema livre e comento sobre ele. E com a proximidade da sua estreia, que será no dia 15 de dezembro, tá na hora de saber mais sobre o filme Rogue One, uma história de Star Wars. Então vamos ficar por dentro de tudo que ele promete? Bora começar! O filme faz parte de uma nova série de spin-offs, produzido pela Disney com base na série Star Wars. E no caso de Rogue One, ele vai se passar depois dos eventos de Star Wars Episódio 3, A Vingança do Sith, e antes de Star Wars Episódio 4, Uma Nova Esperança. Então Rogue One está entre os episódios 3 e 4. A história do filme ela se baseia em um grupo de combatentes da Aliança Rebelde se unindo para uma missão que é roubar os planos da Estrela da Morte e trazer uma nova esperança para a galáxia. E esse ato, o roubo dos tais planos, da construção da Estrela da Morte, ele foi mencionado, pela primeira vez na abertura do episódio 4, Uma Nova Esperança, se tornando assim um evento chave na linha temporal de Star Wars, onde pessoas normais escolhem fazer coisas extraordinárias e assim se tornam parte de algo maior do que eles mesmos. E afinal de contas, quem são essas pessoas? Quem são os heróis de Rogue One? Eu vou começar falando o nome dos atores, em seguida o personagem e uma breve descrição de quem ele é e o que ele faz dentro do filme. Felicity Jones como Jyn Erso. Ela é uma jovem das ruas que está por conta própria desde os 15 anos de idade. Dona de grandes habilidades de luta e conhecimento sobre a galáxia, ela é detida pela Aliança Rebelde e tem a chance de fazer algo útil. Diego Luna, como Cassian Andor, um homem estável e prático que tem muita experiência em combate. Ele sabe como enfrentar o Império todos os dias, sempre de forma efetiva e inteligente. Riz Ahmed como Bud Rook, ele é o piloto desse grupo. Ele tem uma personalidade impulsiva, mas todos confiam em suas habilidades técnicas. Bel Mendelsohn como Almirante Orson Krennic. Do lado oposto da guerra, este vilão é um ambicioso e inteligente diretor imperial, que pretende usar seu esquadrão de Death Troopers para pulverizar a aliança e cair nas graças do Imperador, enquanto tenta evitar a ira de Darth Vader. Forrest Whitaker como Sol Guerreira. Com um passado conturbado, ele tenta fazer a coisa certa usando medidas extremas e questionáveis. Sol está do lado da aliança, porém deixa bem claro que na verdade ele não faz parte de grupo nenhum, ele é um aliado independente. Mads Mikkelsen como Galen Erso. O pai distante de Jyn é dono de um conhecimento muito vasto sobre armas nucleares, algo cobiçado tanto pela aliança como pelo Império. Alan Tudyk como K2CO, um droide completamente confiante e durão. Está em busca de redenção e não se importa com a opinião alheia, dizendo sempre a verdade. Space Windig e James Earl Jones dão vida a Darth Vader, um sendo o corpo e outro o dono de sua voz. Darth Vader é um Lord Sith impiedoso, usuário do lado negro da força. Ele comanda a galáxia e comanda também a Estrela da Morte com mão de ferro. Donnie Yen como Chirrut Imui, um guerreiro espiritual dotado de habilidades que compensam sua cegueira. Ele não é um Jedi, mas acredita puramente na mitologia ao redor dos Guardiões da Força. Jiang Wen como Baze Malbus. Grande amigo de Chirrut, ele não compartilha da mesma crença em relação à força, confiando apenas em suas armas. E esse é o time que tem a missão de descobrir qual é a nova arma secreta que o Império Galáctico está construindo, que na verdade é a primeira Estrela da Morte. Então esse grupo ele tem a missão de destruí-la, E a Jyn Erso, ela assume essa tarefa, de ser a líder ali, mas não de espontânea vontade. A Jyn tem em seu histórico, alguns crimes. Ela foi acusada de falsificação de documentos imperiais, posse de propriedade roubada, agressão com agravantes e resistência à prisão. Tanto que aparece algemada enquanto caminha pelo que parece ser a base rebelde
de Yavin 4. Aí parece que de início no filme, não que ela queira fazer parte dessa missão, mas como ela acho que tá presa, ou vai ter uma punição maior ainda pela frente, aí a aliança meio que faz um trato com ela. Ela ajuda eles, né, para ela ser ajudada automaticamente. Então ela topa, né, para não ter uma punição. Então ela não topa inicialmente por ser uma heroína. Ela topa para que o lado dela seja um tanto suavizado com uma pena ou uma punição, não sei o que seria. Mas assim, então eu acho que é aquela pessoa que ela vai começar com o pezinho errado e vai se encontrando até no final virar uma heroína de fato realmente. O Imperador ainda não é presença confirmada no filme, mas Darth Vader sim. Porém, o vilão principal, né, o antagonista, não é um nem o outro. O vilão mesmo vai ser o almirante, né, Orson Krennic, que é o responsável, né, pela segurança do projeto da Estrela da Morte. Então assim, ele tem o alto comando ali dentro. Ele está abaixo somente do Darth Vader e do Imperador, claro. Só que ele, por ser muito inteligente, ele está armando frentes de ataque, tropas, enfim, armamentos, tudo para ganhar cada vez mais prestígio, cada vez mais confiança e desbancar o Darth Vader como o braço direito do Imperador. Então assim, por ele não ser poderoso, né, ele está usando da sua inteligência, os seus recursos e os seus soldados para subir dentro do Império, né, para subir a sua hierarquia dentro do Império e assim tentar desbancar o Darth Vader, que parece já um cara que ele não gosta muito, ele tenta evitar, né, mas digamos assim, é o alvo dele. Ele quer ser o segundo em comando e enquanto o Darth Vader estiver ali, no qual ele considera o Darth Vader um estrategista inferior a ele, então ele quer se sobressair, ele quer ter a sua ascensão, provando como ele é um diretor, né, das tropas, assim, um diretor eficiente. Aí muito provável que o Darth Vader, uma hora ou outra ali, vai ter um enrosco com ele, isso se não for assim uma treta das piores. Muito pouco se falou sobre o Darth Vader até agora, assim, qual a sua participação. Apenas foi confirmado que ele vai aparecer em breves momentos, mas em um momento ele terá uma importância grandiosa para o desfecho, né, para a conclusão do enredo desse filme e com ligações para os próximos episódios. Então assim, ele mal é comentado pela Aliança Rebelde ali, né, pelos heróis, ele mal vai ser citado. O foco deles não é o Darth Vader, o foco deles é invadir o Império e roubar os planos da arma secreta que está sendo construída, que é a Estrela da Morte. Então eles vão lá para parar essa construção, para roubar esses planos. Então eles vão enfrentar quem? O almirante lá, o Orson, né, e as tropas dele lá. Então Darth Vader fica de lado. Porém, né, o Darth Vader está confirmado que ele vai aparecer capturando prisioneiros. Ele será visto decapitando rebeldes, desmembrando pessoas com a sua espada e fazendo corpos se levitarem para servir como escudo humano. Enfim, falou que ele vai estar mais selvagem do que nunca. Então, aquelas as cenas, né, a ação que faltou no Darth Vader, né, nos episódios 4, 5 e 6, né, aquilo que a gente soube do vilão, mas não viu o vilão em ação, apenas se ouviu falar da lenda. Parece que teremos então cenas de ação comprovando o quanto esse Lord Sith é poderoso. Então teremos Darth Vader mostrando realmente como ele é poderoso em combate. Agora um personagem chave, né, pro enredo de Rogue One é o Galen Erso, o pai da Jean. Ele é o cientista maior, né? Ele é o criador, né, de toda a estratégia, de todo o plano, né, o cronograma para a construção da Estrela da Morte. Então, assim, se sabe que em algum momento a Aliança Rebelde interceptou uma transmissão, né, do Galen, indicando, né, que um importante teste de armas seria feito. Com isso, a Aliança Rebelde decidiu recrutar a sua filha, que é a Jean. Então você percebe aí que
O Galen, digamos, eu vou colocar ele como vilão, porque eu não sei se ele foi trabalhar para o Império forçadamente. Uma coisa ele é brilhante, ele é um cientista nato, ele é um desenvolvedor de armas nucleares. Ele já trabalhou para a Aliança como para o Império. Atualmente parece que ele está trabalhando para o Império. Agora, se está sendo forçado, eu não vi nada que indique assim que ele está sob pressão ou ele está lá obrigado. Então parece que ele está trabalhando para o Império, porque ele já deve ter um pezinho ali errado, né? Um pezinho no crime, assim como a sua filha, né? Então assim, se todo mundo já está ali no mundo do crime, então isso já é uma coisa de família, uma coisa assim, né? Do lado ruim. Então ele está construindo, né? E a filha dele presa é libertada pela Aliança e usada para ser aquela que vai entrar lá para roubar os planos. Então a Aliança, né, os comandantes da Aliança ali, sabe que estão induzindo a jogar a filha contra o pai. Que aí a chance, digamos assim, a chance de dar algo errado, a chance de vitória, né, que o pai ceda ou que aconteça alguma coisa que resulte na interrupção da construção da arma final, né, que é a Estrela da Morte, jogando ali, digamos, pai contra filha. E o almirante lá, o Orson Krennic, ele meio que sabe disso, ele sabe da relação que um é pai, ele é pai, né, e ela é filha dele, e ele também vai querer tirar alguma vantagem em relação a isso. Então assim, dentro de Rogue One, o trio ali, digamos, principal é o Galen Erso, a Jyn Erso e o almirante Orson Krennic. A gente está falando sobre o passado, né? Mas como nós já conhecemos o futuro, né? Os filmes já desenrolaram mais do que isso. Então a gente sabe que dentro de Rogue One a tropa ali, né? A Aliança Rebelde vai ter sucesso dessa missão, porque eles vão conseguir roubar os planos da Estrela da Morte e com isso é realizada a primeira grande vitória contra o Império. Aí depois dessa batalha a gente sabe que os planos foram transmitidos para a Princesa Leia, né? Que está a bordo da Tantive 4. Aí a partir dali, né, os imperiais, né, vão batalhar contra os rebeldes. A Leia é capturada, mas os planos não voltam para a mão do Império, permanecendo com os rebeldes, isso levando até a batalha de Yavin, no qual os rebeldes encontram uma fraqueza na Estrela da Morte e assim conseguem usá-la para destruir a estação espacial, né, devastadora. Então, com essa vitória que eles conseguem ter conhecimento de como a Estrela da Morte funciona e assim poder atacá-la de uma maneira mais eficaz. Agora, se a gente sabe, meio que sabe, né, como é que o Rogue One vai terminar, é claro que o filme ficaria totalmente previsível, ficaria sem graça, né? Por mais que tenha um mistério aqui e ali por ter personagens novos, né? A gente não saber quem é eles, vamos descobrir quem são eles durante o filme, né? Qual que vai ser o desfecho de cada um. A trama em si, né, vai ficar meio previsível, né? Claro, sim, eles vão conseguir. Tá, e depois disso? Então eu acho que mesmo assim é aquele efeito que a gente sabe uma coisa, mas vai acontecer outra que a gente não tem a menor ideia que pode acontecer. Por já estar pensando no óbvio. Então eu creio que esse filme assim vai ter um impacto grande, que vai lançar algo pro Star Wars Episódio 8. Eles não são ligados cronologicamente, mas eles vão ser ligados tematicamente. O tema, algo que vai acontecer dentro do enredo desse Rogue One, vai ficar em aberto e vai conseguir ser usado após Despertar da Força, iniciando o episódio 8 com certeza. E mais uma informação sobre o Almirante Orson: ele tem uma arma com um nome, tipo assim, magnífico, que ainda não foi revelado, claro, e ela é super poderosa. Só ele tem essa arma dentro do Império, e essa aqui que ele está carregando nessa imagem, confere aí. Outro detalhe do filme é que o filme não terá nenhum Jedi. Os Jedi não estarão presentes em Rogue One. Apesar, né, da ausência deles, né, isso até pode ser mais interessante do que eles estando no filme, né? Porque a força é citada muitas vezes nos trailers, o que significa que os rebeldes claramente têm noção, né, de um dos elementos chaves do Jedi. Um exemplo disso é o lutador cego Shin-Hut,
que acredita veemente na força, mas não possui as habilidades que ela oferece. Então você vê que ele conhece, ele acredita, mas ele não tem poder para exercer a força assim como um Jedi. Então vivemos ali períodos, né, pós a vingança do Sith, aí aquela lacuna ali, aquela queda, né, de dentro ali da organização dos Jedi, né. Então você vê que Rogue One a força, né, em relação a eles ali, digamos assim, nem que todos estejam mortos, mas algo aconteceu com todos não, assim, né, o restante deles que, digamos assim, a gente não viu, e pode ser que o Rogue One venha mostrar, que é o que? Aquela ataca, né, aquela caça aos Jedi, né, em relação quando o Império se forma, né, depois do episódio 3. Então essa caçada aos Jedi através do universo pode ser, né, venha a ser melhor explorada, né, de como uma coisa que durou milênios, né, de repente assim se esgotou até o próximo, né, o episódio 6, que seria o Retorno de Jedi. Aí mais uma ideia assim que dá pra gente entender esse lapso, né, de como os Jedi sumiram após o episódio 3, personagens como o Han Solo, que na época, né, em que o Rogue One, no caso, se passa e depois vem Uma Nova Esperança, as pessoas acreditam, né, meio que a força é uma coisa meio que fantasia, né, era meio que tudo história, parte de história, de lendas e tal, né. Aí para entender melhor a mente dos rebeldes e do Império, né, na véspera do Retorno do Jedi, vem o contexto dos filmes, né, que seria o seguinte: como que o Império conseguiu erradicar o conhecimento de um estilo de vida existente por milênios, né, tão rapidamente. Então aquela coisa, como é que uma coisa era tão forte no episódio 1, 2 e 3 e depois ela consegue desaparecer de um filme para o outro, claro, né, do 3 para o 4, só que se passou muitos anos e a gente não viu como é que foi a ascensão do Império e como o Império chegou atacando. A gente vai ver agora um filme de guerra, um filme mais de ação, digamos assim. A gente conhece a destruição lá no universo das batalhas espaciais, mas a gente não vê os corpos, a gente não vê a tomada dos planetas, né, a dominação do Império. Então, com o Rogue One, a gente vai ver mortes de civis, de pessoas importantes, mesmo que não apareça nenhum Jedi, nem que morrendo no filme, mas digamos assim, vai pelo menos citar como foi que eles foram exterminados, como foi que um por um assim todos de repente sumiram do universo. Além de que, né, confirmando que vai ter citação sim em relação aos Jedi, essa imagem aqui que aparece nos trailers de uma estátua gigantesca, né, derrubada no deserto ali, que rumores, né, dizem que parece ser o planeta Jedha. E a gente vê uma navezinha ali sobrevoando, né? Ela parece bem pequenininha no meio dessa estátua que é gigantesca. Então, se a cena apareceu, é porque vai se passar naquele lugar. Se vai se passar naquele lugar, muito provavelmente vai se explicar, vai comentar alguma coisa daquilo ali. E fora vários outros rumores assim, que eu não vou nem comentar todos, como por exemplo, estão falando que a Jyn Erso vai ser ainda, né? Ela será a mãe da Rey, que apareceu no episódio 7, né? Então, agora você vai mostrar ela ficando grávida, você vai mostrar o tempo acelerando, não sabemos, mas há esse rumor. Há rumores também em relação ao Boba Fett, e outras coisas assim, personagens desconhecidos que vão se tornar conhecidos no Passe de Mágica. A relação do Darth Vader com o Imperador, algo que a gente não viu tanto assim explorado assim, pode ser algo que comunique assim mais a intimidade do lado negro da força também, e por aí vai. Tem muita coisa assim que dá para ser usado para explicar e se jogar muito mais perguntas para o episódio 8, porque só de se pensar num time, né, o esquadrão ali dos heróis ali, composto acho que mais ou menos por 6 ou 7 personagens, cada um provavelmente de um lugar diferente, com a motivação, com um histórico diferente, com um motivo, né, para estar do lado da aliança, ou podemos até ter algum traidor no caso também, tanto pelo lado do Império como pelo lado da aliança.
e cada um assim com um desfecho em relação a algo futuro. Tipo assim, se ele não é alguém importante, ele vai ser o pai ou mãe ou irmão ou alguma coisa em relação a personagens do futuro, né, dos episódios 4, 5 e 6. Então assim, são muitos personagens novos que dá muito gancho para muita coisa que vem além. Então a expectativa realmente pro Rogue One é de um filme mais sério, né, um pouquinho mais assim agressivo, mais de ação, mas com promessas assim muito boas. Darth Vader em ação, a Estrela da Morte sendo construída, personagens novos, mais aquela coisa de combate corpo a corpo e não tanto de nave contra nave. É uma ótima chance de trazer pessoas que talvez assim não gostem tanto de Star Wars, né, pelo que já aconteceu, né, tipo assim, gostam, mas assim não são fãs, assim, pessoas que não gostam tanto do gênero do filme, possam até ser surpreendidas com o Rogue One por ele ter um tom um tanto diferente da saga clássica. E é isso, pessoal, eu vou encerrar esse Drops Geek About, né, no qual eu falei de Rogue One, uma história de Star Wars. Então, as expectativas são melhores, né, 15 de dezembro, né, logo tá aí, são 2 meses, né, exatamente 2 meses, daqui 2 meses, e até lá, com certeza eu vou encerrar esse vídeo agora, mas vão surgir mais imagens, mais notícias, mesmo que o último trailer já foi revelado, sempre alguma coisinha a mais aparece até perto da data de estreia. E falando em trailer, aqui embaixo no campo de descrição do vídeo, estou deixando os links dos 2 trailers que saíram, né, do Rogue One, e também um trailer especial que foi gravado nos bastidores, né, do filme. Muito legal, confere aí depois. E se você é novo aqui no canal, clique nessa imagem para conhecer todas as playlists de conteúdos fabricados aqui pelas Indústrias Geek. Eu falo sobre games, sobre action figures, reviews de HQs, HQs que estão em promoções em diversos sites, falo sobre colecionismo, eventos geek que estão rolando pelo Brasil, falo também sobre games, sobre animes, séries, críticas de filmes, trailers novos, né, que vazaram, enfim, as últimas grandes notícias do universo geek. Tudo que a cultura, né, Geek Nerd pode proporcionar, você encontra aqui nesse canal. Se inscreva e não perca nenhum vídeo novo. Eu me chamo José Guerreiro. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, porque isso é muito importante. Parece que não, mas é muito importante para o sucesso do canal, para o canal continuar existindo dentro do YouTube. Se possível também, compartilhe suas redes sociais, indique para um amigo. E se você não gostou do vídeo, não tem problema nenhum. Só me dê um feedback aqui nos comentários, me dê um retorno, fala o que você não gostou, ok? Então é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!